Pensa, o que se ensinava há 10 anos é o mesmo que se ensina agora, na posição de professor. Eu nem preciso reler o texto porque eu já sei de cor as linhas, parágrafos que vêm a seguir, textos que estão na minha cabeça desde tempos remotos, desde antes mesmo de eu pensar em estar aqui à frente de alunos numa sala de aula. Cala-te. É que eu já estou cansado disto. Parece que se conseguimos evoluir, é tão difícil assim girar o disco, é tão difícil criar pelo menos outros textos para os nossos livros. O texto que eu aprendi em outros tempos não pode ter o mesmo texto que será ensinado aos meus filhos. Não é só sobre repetição, é sobre evolução e reestruturação da educação, é sobre pensarmos criticamente sobre a evolução do cidadão. A educação é a chave de sucesso. Mas quem foi que trocou a fechadura? Os professores andam mais desmotivados do que lá atrás no tempo da escravatura. Disse por aí que o aluno não sente do processo de aprendizagem. Na teoria é até bonito, mas na prática não é isso que circula. Para e pensa, pensa e veja os riscos trazidos pela baixa qualidade de educação. Nós temos uma sociedade que, mesmo sabendo ler, é analfabeta, não sabe sequer fazer a leitura de uma situação, querem opinar sobre tudo e em tudo tem sempre uma opinião. Entra num debate construtivo e mesmo quando errados querem sempre ganhar razão. Malucos, vocês ainda são muito verdes. Deixem para lá o caso do Nicolás Maduro. Viramos até investigadores no caso da Belma, quer dizer. Agora somos capazes de tudo. Somos investigadores forenses, oficiais de serviço de investigação criminal e somos até especialistas em geopolítica. Pensa, ó pacato cidadão. Não tudo é culpa do Estado, do partido, do governo que está no poder. Às vezes, yeah, bora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje teremos com uma conversa inspiradora com nossos escritores, poeta e professor. Basicamente está no curso, né? Já finalista, certo? Yeah, yeah. Pessoal, hoje, como já viram, né? Começamos com uma coisa muito interessante. Aí ele vai começar a se apresentar, por favor, pode dizer seu nome. Eu sou a Cris e o Cris. Ok. Pessoal, aqui só nos falar um pouquinho dele próprio. Talvez as suas essências, né, como começou nessa base. Antes de ir profundamente nas questões, ele vai falar um pouquinho dele próprio. De onde é que vem a inspiração, então, o desejo de criar. É uma pergunta muito complexa, uma questão muito complexa, porque vamos aqui abordar em diferentes vertentes. Certo? Primeiro, e vertentes e componentes, nesse Eu caso. sei. Falamos há pouco que eu sou escritor, mas além de ser Ok. escritor também sou poeta. E além de poeta também sou um monte de outras coisas. É isso Então, mesmo. acredito que para abordarmos sobre este assunto, precisamos pegar justamente o que se pretende de início, o que quer saber de início sobre Em mim. princípio, eu procuro saber praticamente de escritores. Antes de chegar na base de poeta, vamos pegar um pouquinho de ser escritor. Ok, um olhar para a Cris e o Cris é escritor, não é? Embarquei neste mundo da literatura propriamente em 2024, finais de 2024. Todavia já escrevia anteriormente. Desde muito cedo eu tive uma conta no Facebook, na internet, né? Ok. Aquilo que todos devemos. E era muito comum eu publicar textos no meu Facebook. Eu comecei com memes, publicava assim um meme, não sei o que, mando ali para o Facebook. Mas depois fui evoluindo nessa vertente. Eu pegava alguns textos melhor construídos É isso aí. e utilizava aquela mesma vertente dos memes, não é? Aquela Certo? parte engraçada e não sei o quê. É Eu isso mesmo. incluí isso tudo nos meus textos, assim, um texto mais complexo, como se fosse uma história. E um ponto bem interessante que me fez ganhar um pouco mais de visibilidade era a forma justamente como eu abordava estes textos. Eu buscava uma linguagem crua, uma linguagem da rua. Ou Oh, seja, no meu texto eu metia mesmo calão. ok. Escrevo uma historiazinha com calão e boto aí no Facebook. Publico e assim foi Como sendo. as pessoas dizem do bairro, né? Do Palavras bairro do mesmo, bairro. aquilo que falamos constantemente nas ruas. É isso. Então, isso eu já comecei desde muito cedo, acho que tinha por aí uns 15 anos ou 14. E já estava assim a publicar historiezinhas no Facebook. Depois evoluí, passei primeiro do meme para os textos mais longos. Depois passei dos textos aos livros. Ok. Quando eu embarco nos livros, eu busquei claramente não perder a minha essência. Quando tu pensa num livro, vamos pensar em um monte de regras, vamos pensar em muitas coisas. O livro tem que estar assim, 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 a linguagem, não sei o quê. Mas uma coisa muito particular e que pude encontrar muito nos meus livros é a questão mesmo da linguagem. Eu uso uma linguagem crua. Não vamos buscar lá o português, não sei o quê. O calão, a forma como eu escrevo os meus textos, eu enquadro Certo. mesmo calão em tudo. Lendo os meus textos, você sente que é mesmo da banda. Estás a criar tua Estou a história de criar uma maneira única. de maneira única. Isso aí. Então, mas claro, tem que respeitar algumas regras. Mesmo metendo o Isso. calão, tem regras de escrita que você não pode ignorar. Então é isso. Lancei o meu primeiro livro em dezembro de 2024 no formato Nossa, já tem um digital. livro, pessoal. É bom que depois Exatamente. fales aí o teu do livro ou deixar aí O, um link para a gente depois chegar, né? sim, Poder fazer baixar. o livro foi lançado em dezembro de 2024 e 24
no formato digital, totalmente gratuito, e está disponível no meu Instagram, no link do perfil, ou mesmo no meu Facebook também. Ok? E o título do livro é tudo aquilo que eu calei. É um romance, eu não vou entrar aqui em muitos Não, detalhes. a gente depois vai ler lá e provavelmente a gente vai te chamar Exatamente. para contar um pouquinho desse livro, né? É isso. Então, hoje eu queria mais saber um pouquinho mais de como é ser praticamente o Cris, o escritor e o poeta, e mais um pouquinho de professor, porque está na meta final, para ir no mundo altamente para ensinar os filhos dos outros, e obviamente os nossos, né? E com isso, né, contasse um pouquinho de como é escritor e como é ser poeta, praticamente. Depois de escritor, ou começaste antes a ser poeta Não. para escritor, Comecei como um escritor, ok? mas também nunca levei isso tão a sério, De ser poeta? de ser escritor, por acaso. Oh, Ser escritor. Mas depois eu olho com uma nova visão para a poesia. E a poesia é aquele conceito que nós todos normalmente temos, é algo amoroso, é não sei o quê, mesmo logo assim. de falar em poesia vamos falar, não, mas então Frieza. você consegue conquistar facilmente uma mulher, não sei o quê, palavras, mas é aí que entra o grande dilema. Há várias formas de poesia. Pois é. E a forma de poesia que eu faço, por exemplo, não é a poesia que estamos acostumados a ver. Por exemplo, até 2022 eu afirmava friamente que não gosto de poesia. Olha só, e eu já estou apaixonado. Exatamente. Eu afirmava mesmo, tipo, É. poesia não, é uma coisa só assim. Mas depois eu fui convidado para um evento, era Brainstorm Literário, foi organizado por Josimar Anália. E naquele Isso aqui evento, mesmo? sim, aqui no Lubango. Ok. Naquele evento, tipo, eu fui, era a minha primeira vez, eu era muito novo também. E só para que conste, eu sou muito novo, embora pareça assim que Não, não. a gente já deu conta. Yeah. Então, quando eu embarco neste mundo, eu fui convidado a primeira vez. E fui lá ter Certo. sozinho, era o mais novo naquela sala, eu tinha por aí uns 16, 15 anos. Pronto, cheguei lá sozinho, sentei e estava mesmo na minha, eu sou muito reservado. Eu quando chego e Não, não desse falo, conta, por isso, não você falo, chegou yeah, aqui, estavas na tua. raramente eu falo. Então, cheguei lá, fiquei a observar, mas tinha uma coisa lá que me prendeu a atenção. Há um poeta naquela sala que levantou. Ele levantou e disse assim: eu vi o futuro, caríssimos poetas e poetisas, e nós seremos considerados novos Leonardo da Vinci por pintar com palavras a nova Mona Lisa. Daí toda a sala falou em coro. Continua a falar aquilo tudo. Depois ele parou e Quando ele ele disse, repete, diz algo, o pessoal todo yeah. segue. Não Depois- repete, segue mesmo. Tipo, à medida que ele vai falando, o pessoal Certo. também fala. Depois ele tipo, terminou de falar aquilo e disse, boa tarde, eu sou o IOM. Ui, Tipo, aquilo não era o texto, exatamente. Não era o poema ou uma coisa assim dele. Era a apresentação. ok. Yeah. Então aquilo me prendeu de tal modo que eu fiquei tipo, se isso é poesia, então o que eu conhecia como poesia era um conceito totalmente diferente. Diferente. Yeah, porque eu vi que são coisas mesmo que parece que é a mesma Tem coisa. que viajar mesmo para entender melhor. Exatamente, exatamente, exatamente. E foi aí que eu descobri o spoken word, Ok. que é a poesia marginal falada. Spoken word. Spoken word, poesia marginal falada. Então, voltando ao primeiro ponto, Certo. quando eu falava que existem várias formas de poesia, o Isso aí. spoken word é uma forma de poesia, Diferente. diferente da poesia que nós estamos acostumados a ver. Certo. E o spoken word é a poesia que eu faço, é a poesia marginal. E o spoken word tem vários pontos que o diferenciam da outra forma de poesia. O primeiro ponto é a questão da oralidade mesmo. Desculpa só te cortar. Então, Uhum. quando dizes poesia marginal, né? Como que diz marginal? Isso. Tipo, Vou entrar aí, vou entrar. Certo. E vamos entrar mesmo aí a partir da explicação do que é o spoken word. Ok. Ok. O spoken word, ele surge numa perspectiva oral, falada, né? Aquela arte que é feita mesmo para falar, escrita que é feita para falar. Porque se formos a pegar a poesia, tem muito a componente escrita, mas a oral já é diferente. Então, o spoken word é justamente oral, ele é feito para ser falado, Ok. que é a poesia marginal. E é marginal por quê? Porque não tem regras de escrita. Ele é escrito para falar. Pesada. Exatamente. Ele é escrito para falar. Não importa se você escreveu assim, verso, De uma não sei o quê, maneira você não regrada, tem mas quando for regra, para não falar. tem regra. Você pode escrever como se fosse mesmo um texto normal. Porque ele é feito pensando na oralidade.